Fala pessoal, tudo bem? Emerson por aqui. Vamos ver agora a sequência de questões que vai falar de uma outra parte da eletrostática, que é a abordagem através da força elétrica, ou a chamada também lei de Coulomb, ok? Então vamos fazer a leitura junto comigo aqui. A intensidade da força elétrica entre duas cargas pontiformes de 6 microcoulomb e 3 microcoulomb, colocadas no vácuo, sofre redução quando essas cargas são mergulhadas à mesma distância em água. Então, o que ele está me falando? Eu tenho Q1 e Q2 próximas entre si, elas vão sofrer uma força elétrica que uma aplica sobre a outra e elas estão no vácuo. Se eu pegar as mesmas cargas, a mesma distância e colocar em água, essa força muda. Então, pega lá, vamos entender um pouco melhor isso aqui com a leitura do problema. Sendo a distância entre as cargas 3 centímetros e a intensidade da força elétrica 2,2 newtons, o valor da constante eletrostática na água vale quanto? O que ele quer, né? Ele me fala que essas duas cargas, elas vão ter uma força entre elas de 2,2 newtons. E elas estão afastadas de 3 centímetros entre si. Eu poderia montar um esquema rápido, assim, né? Eu posso desenhar as duas cargas próximas uma da outra, chamá-las de carga 1 e 2, certo? Parando para pensar, olhando os valores das cargas, são valores positivos, então as duas cargas são positivas. Logo, a interação que elas sofrem é uma interação de repulsão, né? Elas repelem-se, pois elas são partículas de mesmo sinal que estão eletrizadas. Então, pega lá. Se eu tenho uma força elétrica aqui, Fe, e uma força elétrica aqui, que eu chamo de Fe, sabendo que isso daqui é um par de forças, um par ação-reação, eu sei que calculando uma delas, eu sei o valor da outra. Então, distância entre elas, né? A distância entre essas partículas aí, distância que a gente chama normalmente de R, é de 3 centímetros, ok? Bom, lembrando da lei de Coulomb, força elétrica F é igual a K vezes módulo de uma carga, vezes o módulo da outra carga, dividido pela distância entre essas forças, entre essas cargas ao quadrado. Então, vamos substituir os valores, né? E tomando cuidado sempre com as unidades de medida. Deixa eu destacar isso aqui. Deixa isso daqui paradinho, a lei de Coulomb. Vamos ver os valores que nós temos. Q1. Q1 vale 6 microcoulomb. 6 microcoulomb é a mesma coisa que 6 vezes 10, 6 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Q2 vale quanto? 3 microcoulomb. Bom, mesma análise, né? É a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. O que mais? A distância R entre as cargas é 3 centímetros. Bom, dividindo por 100, para deixar isso aqui em metros, é 3 vezes 10 a menos 2 metros. Professor, por que você está usando essas unidades? Por conta da unidade da constante, ó. Força em newtons, distância em metros e carga em coulomb. Agora que eu tenho tudo isso esquematizado nas unidades correspondentes, eu substituo. Força 2,2, eu quero esse K, o módulo de cada uma das cargas, vamos lá, 6 vezes 10 a menos 6, vezes 3 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância de 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Vamos isolar esse K, mas antes de isolar, vamos arrumar um pouco essa expressão. 2,2 igual a constante eletrostática. 6 vezes 3 é 18. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base.
soma-se os expoentes. Menos 6 com menos 6 é menos 12. Isso deve estar dividido por, cuidado aqui, 3 vezes 10 a menos 2 ao quadrado são os dois termos ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 9. 10 a menos 2 ali elevado ao quadrado usa a propriedade da multiplicação. Menos 2 vezes 2, menos 4. Agora simplifica. 18 dividido por 9 é 2. E aí ficaremos com 2,2 igual a K vezes 2 vezes 10 a menos 12 dividido por 1 vezes 10 a menos 4. Vamos arrumar um pouquinho mais? 2,2 igual. Bom, K vezes 2 dividido por 1 é 2. Divisão de potências de mesma base. Conserva a base, subtrai o expoente. De cima menos o de baixo. Menos 12 menos menos 4 é menos 12 mais 4, que dá menos 8. Então, o nosso K será dado por 2,2 dividido por 2 vezes 10 oitava, a menos 8, desculpa. Então, quem é o nosso K? Bom, 2,2 dividido por 2 é 1,1. O 10 a menos 8 sobe como 10 oitava, unidade Newton, metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Está aqui a resposta da questão. O nosso K, nossa constante eletrostática na água, vale isso daqui. Essa questão serviu para a gente recordar a equação, né, da lei de Coulomb e uma atenção maior nas unidades de medida, tudo bem? Aqui, gente, o menos 8 sobe 10 oitavos. Alternativa correta da questão, letrinha E. Beleza? Então, já sabe, né? Vídeo do lado, a gente segue com a lei de Coulomb.